trataremos sobre a ferramenta fundamental da comunicação, o diálogo. Para isso, responderemos as perguntas: o que é diálogo? Quais os objetivos de um diálogo eficaz? Como desenvolver melhor a habilidade do diálogo? Existem regras desse jogo social para conseguirmos atingir nossas metas? Diálogo é a relação de comunicação entre duas ou mais pessoas. Basicamente, dialogamos com o objetivo de informar, convencer, discutir, opinar, expor pensamentos, expor ideias e vontades, divertir, conquistar, vender e aprender. Sempre que queremos dialogar com alguém, nós temos expectativas e queremos algo. Não há interação e comunicação se não há expectativas. Ainda que sejam simples diálogos ou uma simples conversa, como um bate-papo de divertimento. Nesse sentido, é possível também dividir os objetivos do diálogo entre dois fundamentos. De um lado, está o diálogo descontraído, quando dialogo para relaxar, me divertir. E por outro lado, está o diálogo de compromisso, quando eu quero negociar algo, convencer, ensinar. A habilidade de dialogar com seus diversos objetivos vão sendo alicerçados por nossas experiências sociais, desde a infância. Sim, em grande medida o objetivo do diálogo é persuadir, mas o bom diálogo não apenas persuade, ele também é capaz de transformar os indivíduos no espaço de comunicação. Se eu quero persuadir alguém, o que está em jogo é a tentativa de fazer com que o outro pense como eu. Ao dialogar, é comum querermos mudar a maneira com a qual o outro pensa, ou fazer com que o outro faça algo para nós. Ampliar a possibilidade de um bom diálogo também passa por abrir mão da necessidade de persuasão. Ao sairmos do foco do nosso diálogo e das nossas primeiras intenções, é possível escutar o outro de forma mais eficaz e genuína, o que inclusive é uma postura empática, como já vimos na aula anterior. Se através do diálogo eu consigo fazer com que a pessoa tome uma atitude por mim ou para mim, isso é positivo. Mas pense melhor. E se eu consigo fazer com que eu me transforme e ela se transforme também, ampliando nossas possibilidades de mundo? Esse é o resultado de um bom diálogo. Não apenas afirmar minhas ideias e persuadir o outro, mas ampliar nossos mundos através da troca e da escuta. Afinal, um bom diálogo é um debate entre visões convergentes e divergentes, que faz a gente ampliar experiências. Ao dialogar, eu desenvolvo inteligência, criatividade e eficiência social. Quando pensamos e interagimos, fazemos esforços de criatividade e, ao nos relacionarmos com os outros, desenvolvemos a chamada inteligência interpessoal, nossa capacidade social de interação. Vamos falar agora sobre a habilidade do diálogo e as perspectivas de perder ou ganhar. Quais são os caminhos de um diálogo? Posso me relacionar com alguém e, a partir da análise da nossa interação, perceber que nem eu nem a pessoa atingimos as nossas expectativas. Esse é um cenário perde-perde, no qual entendemos que ninguém atingiu seus objetivos e perdemos tempo ao tentar desenvolver alguma comunicação. Interações nas redes sociais muitas vezes se desdobram em infinitos diálogos do cenário perde-perde, já que há apenas a imposição da nossa visão, opinião ou pensamento sobre o outro, dessa forma gerando ou afirmando posturas e reações agressivas. Isso se dá, dentre outros fatores, pela formatação da própria estrutura das redes sociais. Propostas concentram nas individualidades e não no espaço coletivo. Falamos a partir de perfis pessoais, quem sou eu, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Infelizmente, nesses cenários, acontecem entraves, nos quais alguém apenas quer estabelecer verdades e méritos e o outro não está disposto a negociar. Esse radicalismo da afirmação de si é também uma incapacidade que as pessoas podem ter de praticar uma comunicação social saudável. Não há nenhum problema em querermos atingir nossas expectativas, mas é indispensável entender que a outra pessoa também as tem. É preciso estarmos abertos e empáticos um ao outro para que o interesse mútuo se estabeleça. É preciso que eu ouça para conseguir fazer com que o outro se interesse pelo que eu estou falando. O cenário perde-perde também é definido no contexto em que alguém chega com um assunto pouco interessante com o qual o outro não se relaciona, o que pode ser ainda mais grave se a primeira pessoa sequer conseguir perceber que a segunda não tem interesse, o que, consequentemente, é uma situação desgastante. Uma segunda situação é o cenário perde-ganha, em que o indivíduo, ao se relacionar com o outro, consegue conquistar algo, mas em troca ele gera insatisfação.
Nesse tipo de diálogo, eu tenho convencimento unilateral, exemplificado em contextos de pressão psicológica, assédio e outras situações violentas de diálogo. No diálogo perde-ganha, o que acontece é que um dos indivíduos se sente bem com a situação e conquista o que quer, mas não entregou algo em troca. Muitas vezes isso se estabelece em diálogos hierárquicos. Se um indivíduo manda e o outro tem que obedecer, o segundo está impossibilitado de negociar. Ou seja, não existe troca, apenas uma aquisição de expectativas por um lado, gerando frustração no outro. Finalmente, temos o cenário ganha-ganha, em que todos os indivíduos da situação comunicacional se sentem bem, pois aprenderam algo, conquistaram algo, tiveram a partilha comum de algum tipo de vantagem. É compreensível que esse cenário seja o único dos três em que de fato se consegue estabelecer um bom diálogo. Mas será que você conseguiu transformar o outro e se transformar? É importante refletir se o que você recebeu foi puramente superficial e imediato, ou se você conseguiu trocas mais sensíveis com a outra pessoa. Afinal, se você investiu tempo e dialogou com a outra pessoa, é interessante perguntar: o que você pôde aprender? O que foi trocado? Há ganhos para todas as pessoas envolvidas? A habilidade de diálogos dessa natureza pode ser desenvolvida, e é o que sugerimos nesse curso. Pensa na seguinte situação. Você deseja vender um apartamento e diz: gente, estou vendendo um apartamento na beira do mar, lindo, maravilhoso, vagas na garagem, dá para fazer altas festas. Bem diferente se você tivesse dito: tem um apartamento lá que eu estou vendendo. Qual das duas abordagens aparenta ser mais efetiva para a realização da venda? No primeiro cenário, você propõe algo que talvez gere interesse, mais pela forma como aborda o outro do que pela descrição do objeto em si. No segundo cenário, talvez a informação de que você esteja vendendo um apartamento nem seja nem compreendida pelo seu interlocutor, caso ele esteja com foco em outra atividade, por exemplo. É válido entender que não importa tanto o apartamento, senão a forma como o outro é afetivamente inserido na sua abordagem. Se o outro não é envolvido afetivamente, se a comunicação não tem impacto, o interesse provavelmente não se estabelecerá e não vai acontecer diálogo, nem venda. O que aprendemos? Aprendemos nesta aula o que é e qual a importância do diálogo, como podemos classificá-lo em termos de perder e ganhar nas situações comunicacionais. E apresentamos exemplos para melhor utilizá-lo. Se você quer praticar o que aprendeu aqui, se inscreva em nossa vivência online Teatro em Relação. Até lá!